Amém. Queridos, queridas, quando a cultura e o cristianismo, eles se chocam, quando os princípios do reino e a cultura que nós estamos inseridos coalidem, existe, né? Colidem, foi o que eu disse. Colidem. Nós temos o que nós chamamos de guerra. Uma colisão. Um choque de reinos. Um reino superior, onde Cristo, quando veio, trouxe com ele o seu reino, o seu mundo. E aquele mundo e aquele reino começou a se manifestar na cultura. Porque olha só, o reino ele invade a cultura e ele traz luz. Mas a cultura ela não invade o reino, ela não opera no reino. Você entende isso? Então quando o Senhor Jesus veio para a terra, a palavra de Deus diz que ele veio resgatar as chaves do reino. Ele veio resgatar aquilo que Adão perdeu. Perdeu pecando. Perdeu desobedecendo. Perdeu olhando para si. Eu sinto desejo de comer da árvore. Eu sinto. Adão pecou e entregou a Satanás o governo e o domínio que estavam sobre Adão, que estavam sobre ele. Entregou a Satanás, que passou a reinar sobre a terra. Deus colocou o seu plano em ação. O seu plano que desde o início era o mesmo, um homem vencendo o diabo. Adão falhou. E Deus colocou sobre Cristo o poder de um homem, não Deus, porque contra Deus não há adversários. Mas o homem Jesus. O homem Jesus venceu o diabo, sem pecado. E resgatou o domínio e as chaves da morte e do inferno. E a palavra de Deus diz que agradou ao Pai dar-vos o reino. Então Cristo vem, resgata o domínio e Ele entrega aos seus discípulos. E diz, ao Pai agradou dar-vos o reino. E eu darei nas suas mãos a chave do reino de Deus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. E Jesus começou a operar no seu mundo, dentro da cultura. E qual era o mundo de Jesus? Qual era o reino de Jesus? O reino de poder. O reino de força. Onde o Senhor Jesus, Ele via um enfermo. Então o reino de Deus vinha sobre aquele enfermo, que é algo natural, que é algo cultural, que é algo da terra, uma enfermidade. E o reino superior vinha sobre aquele enfermo e havia uma colisão entre a enfermidade, o reino das trevas e o reino da luz. Cristo. E o reino da luz sempre era superior. E se estabelecia ali o reino de Deus e a cura sobre aquele enfermo. E o Senhor Jesus vinha e se encontrava com a adúltera, com a pecadora sexual, a samaritana do poço que teve 5 maridos, viciada em sexo. E o Senhor Jesus vem e Ele faz uma nova colisão entre o reino dos céus e um reino inferior que se chama condenação, porque sobre a adúltera estava a condenação. E Ele vem com o reino superior falando, não, o reino superior age em perdão. É o perdão que destrona o pecado, não é a condenação. É o perdão. E ali o Senhor Jesus começou a fazer um choque na cultura. Estabelecendo o reino de Deus sobre situações naturais. Sobre situações momentâneas. E quando Jesus curava um leproso, era o reino de Deus que estava ali, com força e violência tomando lugar, tomando espaço sobre aquelas pessoas. E na vida daquelas pessoas. Cristo veio inaugurar o reino de poder, não a cultura. Não a cultura. Ele trouxe com ele o seu reino e começou a invadir esferas naturais onde Satanás reinava. E ele diz, eu vim para destruir as obras de Satanás. Com poder e com força
trazendo uma realidade superior, uma realidade muito maior, que é o meu reino. E ele diz, e o reino do céu não é comida e bebida, e ele não está ali ou lá, mas ele está dentro de você. Ele está dentro de você. E tudo aquilo que não tinha liberdade para operar nesse reino, o que não tinha liberdade para operar nesse reino? Doenças, fome, miséria, autocondenação, culpa, não tinha liberdade de existir. Tudo que não tinha liberdade de existir no céu, tudo que não tinha liberdade de existir no reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo desfazia. Ele cancelava, era anulado, porque o modelo dele era o céu. Ele vem então e nos entrega a chave do reino de Deus. E aqui hoje muitas pessoas aceitaram Jesus com a Maria Luque. Eu vi, glória a Deus. Você foi inserido nesse reino, no reino de Deus. Você não está mais só. Mas a sua salvação não é o plano final, é o plano inicial. Agora você é chamada para estabelecer o reino de Deus, através da sua vida, da minha vida. Então quando a cultura e o cristianismo eles se chocam, porque existe essa coalizão, você vê no mundo espiritual, queridos. Se a gente não vê que a gente está numa crise, a gente já está abatido. A gente precisa ter esses olhos espirituais. Nós chamamos de guerra quando existe essa luta de princípios e de valores, de poder, mas não há adversário. Deus não está em guerra contra ninguém. E nós já estamos do lado vencedor. Agora existe um inimigo? Sim. É por óbvio que o nome dele é Satanás? Sim. Mas quais são as suas facetas das quais nós precisamos lutar contra? Existem muitas. E eu vou falar algumas aqui. Nós estamos gastando energia, queridos, em derrotar quem? Ou o quê? Nós estamos gastando energia em derrotar? Será que esse é o foco? Ok, nós temos um alvo. Quais são? Os nossos alvos estão definidos? Ou nós viemos aqui para entender contra quem ou contra o que nós estamos lutando e realmente agir? O nosso foco está definido? Porque não é a mesma coisa estabelecer o reino e derrotar pessoas. Não é a mesma coisa. Será que nós não estamos gastando energia aqui, buscando tirar as ervas daninhas do jardim? Quem tem jardim em casa? Você cria um jardim arrancando ervas daninhas ou plantando novas sementes? Arrancando só? Vai nascer o quê? Não nasce nada. Você não cria um jardim arrancando ervas daninhas somente. Faz parte? Faz. Mas não é o todo. Você constrói um jardim plantando novas sementes. Então, nós estamos lutando contra quem? Muitas coisas, muitas facetas, muitos inimigos, que estão nos causando prejuízos e danos. Ideologia de gênero, feminismo igualitário. O que é esse trem? Feminismo cristão. Já ouviu falar? Cabe na mesma frase, as duas coisas? Ideologia trans, marxismo cultural, revolução sexual, liberalismo. Esses são os ovos? São. Existem outros, muitos. A pastora já trouxe, a pastora Denise e a Maria Luque também trouxe. Uma cultura de morte contra uma cultura de vida. Não é? Como que nós perdemos essa guerra? Como que nós vamos perder essa guerra? Primeiro, não sabendo contra quem nós estamos lutando. Então, esse nome é muito forte, queridos, dessa conferência. Contra quem? E segundo, nós perdemos entrando sem foco.
Nós somos chamados para entrar na arena e arrancar as ervas daninhas? Sim. Mas é só isso? E o outro lado? Nós vamos ganhar de quem? Quem é o nosso inimigo? Se não há inimigos para Deus. Estamos lutando para vencer de quem? Nós somos contra o feminismo? Sim. Por quê? Porque são ações antibíblicas, ideias desprovidas de Deus. Ideias egocêntricas, egoístas, de pirralhas ranhentas que querem ter o direito de que nós as limpemos. Tá? Nós somos contra o feminismo? Sim. A sociedade sabe? Sabe. Sabe sim. O feminismo é um repelente instantâneo. As pessoas, quando você fala que é feminista, muitos homens se afastam. Então, abre parênteses, mulheres solteiras, feministas, dá uma avaliada aí se você não virou um repelente. Feminismo é convencer a mulher de que ela não precisa de Adão, lembra? Não precisa de Adão, não precisa do marido, não precisa do homem, não precisa do sacerdote, não precisa do provedor, não, e não precisa de Deus, porque Deus dentro da ideologia feminista é uma piada ontológica também. O fundamento não é Deus. Se o fundamento não é Deus, o fundamento é quem? Eu. Que gostoso, né? Por isso que as ideologias são o máximo, porque elas removem Deus daqui e elas colocam quem? Eu. Por isso que as ideologias são tão atraentes. É você no trono, é de você que parte a verdade, é de você que parte as ideias, é você que cria, é você que manda. E mulheres emancipadas. Foi esse o convite de Satanás para Eva. Vai, sozinha, sozinha. Isso, desfruta dos prazeres, do fruto, sem Deus, sem marido. Na derrota, sozinha. Só você e um prazer estéril. Por que um prazer estéril? Porque aquela árvore que ela comeu não tinha fruto, não tinha semente. É um gosto que morre e acaba. Vai, Eva. Ali nasceu a mulher empoderada. A mulher empoderada nasce de um encontro de Eva com o diabo. O que é uma mulher empoderada? Uma mulher autossuficiente, uma mulher que não precisa de ninguém, porque eu dou conta sozinha, não preciso de ninguém, eu me basto. Emancipação, autossuficiência. Aonde o plano é, comece a sua adolescência fazendo sexo com todos os seus amigos, e amigues também, né? Amigos e amigas. Faça com todo mundo. Não crie vínculos, porque isso é opressão. Não tenha relacionamentos duradouros, não. Transe com todo mundo, pegue todo mundo, beije qualquer boca, durma em qualquer cama. E isso é liberdade. E aí elas não contam o resto da parte, o final, né? Parte final. E acabe a sua velhice gasta, usada, com DST, sozinha, sem vínculo, sem marido, sem Deus. É o plano, esse é o plano. Esse é o plano. A sociedade sabe que nós somos contra? Sim. A sociedade sabe que nós somos contra ideologias comunistas? Sim. Porque o feminismo é um ovo. Somos contra a ideia de um homem, pai do socialismo, que eu não vou falar o nome dele, você sabe quem que é? Que não cuidou da sua família? Que ficou 16 anos para escrever um livro chamado O Capital. Ops, escapou. E durante os 16 anos foi sustentado pela sua mulher. Inclusive ele traía a sua mulher, que o sustentou. Esse homem quer ditar como você deve gastar seu dinheiro e cuidar da sua família. A sociedade sabe que nós somos contra? Sabe. A sociedade sabe que nós somos contra a ideologia de gênero? Sabe. Porque nós acreditamos na palavra de Deus, aonde não há liberdade na sua biologia. Não é um campo livre que você escolhe quem você quer ou não quer ser. Não há liberdade.
Lide com isso. Não há liberdade na nossa biologia. A sociedade sabe que nós somos contra? Sim. Agora, por que a sociedade sabe que nós somos contra ideologias e toda essa pataquada que eu falei aqui? Por que a sociedade sabe que nós somos contra? Porque nós rugimos. Calma lá. Nós rugimos? Sim. Nós criamos um pânico na sociedade? Não toquem nas nossas crianças! Nós não apavoramos todo mundo? Sim, nós rugimos. E não tem que rugir? Tem. Tem que se posicionar? Tem. Quem aqui quer ser cancelado? Levanta a mão. Gente, me ajuda aí, pastora. É sério que vocês não querem ser cancelados? Obrigada, irmã. Tamo junto. Você me fortalece. Senhor da glória. Deus vai pegar você, hein? Profetizar que Deus vai pegar um gosto de você ser cancelada, como eu. Ali, enquanto a pastora estava ministrando, tinha um me cancelando no Instagram ali. Sabe o capeta, quando ele sabe que você vai ministrar e ele vem te incomodar? Reverendo. Me chamou de soberba, de grossa, de mal educada, de orgulhosa. Eu falei, cara, se você me conhecer, essa lista aumenta. Você está fraco. Logo vi que você não me conhece nada. Ah, Senhor. É só Jesus e um caminhão de anjo para aguentar a gente. Acho que a gente ruge. Não toquem nas nossas crianças. Não mexam com as nossas crianças. Nós criamos um pânico moral, um pânico social. Funciona? Funciona. Para resistência. Não é? Nós já demos o recado de que existe uma resistência. De que nós estamos aqui, empenhadas, armadas, com a palavra de Deus, rugindo, bravando, esbravejando. Nós já demos esse recado. Então a sociedade sabe que nós somos contra. Mas é só isso? Mas e o resto? É só rugir? Mas não é só o que nós temos feito, rugindo contra quem ameaça, rugindo contra os valores dos quais nós não concordamos, os valores que não batem com a nossa cosmovisão cristã. Rugir faz parte, se posicionar faz parte, sim, mas não é o todo, não é o todo. E para isso eu quero ler Neemias 4, só acompanhe aqui a historinha, não precisa pegar não, porque eu pincelei alguns versículos, para você entender o contexto. Você sabe o contexto de Neemias, que foi para Jerusalém restaurar os muros, certo? Restaurar os muros de Jerusalém. E aqui preste atenção enquanto eu for lendo. Preste atenção. Deixe Deus falar com você. Que muros são esses que nós precisamos reconstruir? Aí diz assim Neemias 4. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo os muros. Quando a cultura, quando o inferno soube que nós estávamos aqui nos movimentando para reconstruir pilares, ficaram furiosos. Ridicularizaram os judeus e disseram: o que esses frágeis estão fazendo? Estão querendo reconstruir muros? Será que vão conseguir ressuscitar essa construção depois de tanto entulho já causado? Você consegue entender isso? Trazendo para o nosso contexto e continua. Aí Neemias ora e fala: Deus, ouve, porque nós estamos sendo desprezados e ridicularizados por essa cultura de morte.
Neemias ora. Aí ele fala, nesse meio tempo, que meio tempo? Enquanto nós éramos bombardeados, nós fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão, e chegamos à metade, pois o povo estava dedicado para trabalhar. Porém, quando Sambalate soube dos reparos, isso aqui é na sua casa, os reparos que estavam avançando e as brechas que estavam sendo fechadas, ficaram furiosos de novo. E planejaram atacar o povo com confusão. Olha que loucura, queridos. Olha essa parte aqui, que é isso que eu quero trazer para você essa noite. Não, não é noite, essa tarde. Neemias diz o seguinte: posicionei. Olha só se essa palavra não é atual, queridos. Posicionei homens no alto. Neemias 4,14. Posicionei homens em postos altos, homens no governo, homens na mídia, homens no esporte, homens na comunicação, homens na área da saúde. Posicionei homens em postos altos, mas eu posicionei também homens nos lugares baixos. O povo, o seu povo, armados com espadas, com lanças e com arcos, posicionados para nos defender, enquanto construímos os muros. Você entende isso? Não tenham medo, o Senhor é infalível. Aí ele continua, daquele dia em diante, enquanto metade do povo ficava posicionado, rugindo, colocando medo na sociedade, nós estamos aqui, nós estamos armados, nós estamos posicionados, a outra metade trabalhava, reconstruindo os muros, e posicionados com lanças, e aqueles que iam construindo os muros, e transportavam material, também estavam armados. Aí ele termina, diz assim: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Você entende essa palavra, queridos? Homens posicionados nas esferas de governo da sociedade, na economia, na saúde, no ensino, na educação, Verônica, na igreja, na política, no esporte, na moda. Tem alguém de moda aqui? Deus vai levantar você, queridas. Você, pessoal da moda, cadê? Lá. Deus está levantando pessoas para refletir a glória dEle, e não uma cultura de morte. Deus vai dar a vocês desenhos, visões, e vai clarear o ministério de vocês. Receba, em nome de Jesus. Consegue uma aguinha para mim, por favor, querida? Consegue uma água para mim, por favor? Homens em todas as esferas da sociedade. Enquanto um grande trabalho de reconstrução estava sendo... Obrigada, querida. Quem vai fazer esse trabalho de reconstrução? Faz assim, ó. Nozes. Você achou que era quem não veio, né? Não, é a gente. Ah, Juliana. Não, é você, miserável. É nós. Somos nós. Muros estavam sendo levantados. Quais muros, queridos? Contra quem nós estamos lutando? Satanás, ok. Quais são as suas táticas? Desconstrução do homem, todo mundo concorda? Desconstrução da família? Empoderamento feminino? Ok. Primeiro, homens. Como assim, Juliana? Tem nenhum homem aqui? Não tem nenhum homem aqui, mas tem muitos sendo criados por vocês.
Ok? Mas então você está dizendo que a luta é contra o homem? Sim. Eita, esse não é discurso feminista? Não, o discurso feminista é que os homens são os opressores. A minha luta é contra os homens que não são os opressores, estão sendo omissos. O homem não é o opressor da sociedade, ele é o omissor. E é por isso que a sociedade está em desequilíbrio. Adão foi omisso com relação ao seu lar. E ali entrou o desequilíbrio na família. Mas onde nós entramos? Nós entramos ajudando esse garoto de 40 anos que está na nossa casa e 90 quilos a se tornar homens. Esse Peter Pan. Que a gente, não tem como falar de outro jeito, eu vou falar igual. Esse Peter Pan que nós, Wendy, estamos criando com os nossos maridos um amor fraternal e com os nossos filhos um amor de suprir tudo, fazer tudo por ele, pensar tudo por ele, agir por ele e não permitir que ele tenha consequências e amadureça. Nós estamos criando, e essa geração, queridos, de homens passivos e acovardados é culpa nossa. Como é que é? Fala aí. Conta aí, irmã. Fala piada, todo mundo quer ouvir, né? Tá, fala aí agora. Ah, não vai falar? Tá bom. Fiquei esperando, tá bom. Nada. Tá indo devagarinho. A reconstrução da família passa pela reconstrução do homem. Ok? E nós precisamos sim identificar que muitas vezes contra quem é contra o meu temperamento, dominador, super protetor, que na verdade encobre uma mulher querendo ser amada e com medo de ser abandonada. Queridos, a Wendy, agora eu vou falar um pouco, posso falar disso aqui? A Wendy, queridos, ela cria o homem Nutella. Peter Pan está com 512 anos. Mas ele está num lugar tão confortável, pastora, porque ele não precisa pensar, ele não precisa agir, ele não precisa arrumar a cama, ele não precisa pensar no curso que ele vai fazer. A mãe, que a Wendy ali também é uma criança, mas dentro do ambiente familiar, da dinâmica, a mãe Wendy também é infantilizada emocionalmente, você entende a relação? Então ela está ali encapsulando um garoto extremamente potencial de um guerreiro. Só que ela está criando um John Kent, que é um garoto que não é criado para ser herói, ele quer um herói. Você entende? As Wendy estão aí com relacionamentos encapsuladores com seus maridos, um amor fraternal de mãe, onde ela quer ser insubstituível. Não precisa fazer nada, eu faço por você, já ouviu isso? Deixa que eu faço para você, deixa que eu penso por você, deixa que eu compro por você, deixa que eu aguento a consequência por você. Até quando, Wendy? Até quando o Peter Pan vai viver nesse mundo de entretenimento, videogame, Netflix e pornografia? Porque eles estão ali por um motivo, queridos. Eles não chegaram ali sozinhos. Nós contribuímos. E nós precisamos ter a humildade diante de Deus, de falar, essa aí sou eu. Sabe? Porque Deus não resiste a um coração aberto assim, ó. Ele não resiste, um coração que perde o controle. Wendy não quer perder o controle, ela quer ser insubstituível, porque é uma forma de receber amor e não ser abandonada. E cria homens passivos e acovardados esperando um herói. E Deus nos chama para formar heróis. Você entende a diferença?
Adianta só rugir? A gente precisa ter coragem de sair desse lugar que nós nos colocamos. A gente se posiciona, não é o suficiente. A reconstrução dos muros, para que tenhamos proteção. A nossa responsabilidade está também sobre a omissão masculina desse tempo. Se os homens de hoje não estão implantando o reino de Deus no mundo, e eles não estão, eles se tornaram parte do problema. Eles estão abatidos, acuados. E nós podemos ajudar esse garoto a ser homem. E muitas de nós aqui, queridas, precisam recuar nos seus posicionamentos dentro dos lares. Muitas mulheres de Deus, eu não estou falando que não existem mulheres fortes, existem. Eu me considero uma mulher forte. E eu não sou jezabélica, está amarrado. Forte é porque já tomei lascada, entendeu? Só por isso. Já tomei chumbo nas costas demais. E eu sei que você também. Agora, muitas de nós precisam devolver as calças. Como que nós podemos ajudar esses homens? Não repetindo o modelo falho de Eva, que trouxe desequilíbrio e desarmonia para o seu lar. Tudo bem aí? Deus está chamando mulheres que saiam do sentir. Mulheres que rompam o cordão umbilical com seus filhos e seus maridos e joguem eles para a guerra. Vai. Lembra o que Deus fez com Adão? A palavra de Deus não diz quanto tempo ficaram Adão e Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Deus verifica isso. Mas naquele momento, Deus não forma Eva. O que Deus faz quando Ele vê que Adão está só? Ele fala assim, vai para a selva, desgraça. Vai, miserável. Vai lutar com o leão, vai subir em árvore, vai desbravar, vai ser líder, vai ser pioneiro, vai explorar o mundo, vai explorar a selva, vai se tornar rei, vai se tornar sacerdote, para quando chegar a sua mulher, você não fique debaixo da saia dela. A palavra de Deus não diz quanto tempo ficaram o pai e o filho. Porque o homem, ele faz isso, o homem gera outros homens. Ele fisga a masculinidade que está dentro do seu filho, ou do seu marido, e ele puxa para fora e desenvolve os atributos que Deus já deu para ele, mas que precisam ser desenvolvidos. E nós somos chamadas a não atrapalhar, a não atrofiar esse leão que está aqui dentro. Debaixo das nossas saias, numa bolha, protegendo. Não, queridas. Deixa cair, deixa isso para o mundo, você está me entendendo? Deixa subir em árvore, deixa cair, deixa ter consequência, não livra da dor, não livra do sofrimento. Você isenta o seu filho de construir resiliência. Quando você protege o seu filho de consequências, você priva ele de ser resiliente, de aprender a passar por um problema muito melhor. E aí esse adolescente chega com 13, 14 anos na escola, atrofiado, embolhado, nem existe essa palavra. Você entendeu, né? Uma bolha. Toma um não de uma menininha, ele olha para dentro, não sabe lidar com não, por quê? Porque nunca, a mãe sempre lidou com os problemas dele. Aí ele olha para ele não tem resiliência, por quê? Porque ele não construiu, e ele não sabe lidar com não. Ele fica desconcertado, vai para mutilação muitas vezes, porque ele não encontra um recurso simples dentro dele, que nós como mães precisamos construir. Resiliência. Homens
Pequenos soldados que vão crescer e vão querer ser o herói da sua família. E não vão crescer embotados da sua masculinidade. Atrofiados porque não desenvolveram por uma mãe encapsuladora. Já estou acabando, queridos. Só se você aguentar mais 2 horas, daí eu fico. Tô brincando. Brincadeira. Mais um pouquinho só, pode ser? Adianta, queridas, rugirmos para o Burger King? Não como mais. Eu fui no outro dia lá pedir um X-picanha. Duplo. Burger King é uma empresa de fast food. O que é fast food? Alimento rápido. Aonde está o alimento rápido? No shopping ou dentro de casa? Alimento é afeto. O fast food muitas vezes está dentro das nossas casas, em contatos superficiais, rápidos, que deixam os filhos famintos. Não alimenta, fast food não alimenta. Esse é um grande muro para se construir. Deixa aquela pilha de louça suja e vai rolar com seu filho no tapete. Deixa aquelas roupas empilhadas lá para lavar. Vai para o parque, vai pescar. Sei lá o que você vai fazer, aqui onde eu moro dá para pescar. Vai para a praia, aqui tem praia, né? Que inveja. Vai para a praia. Mas não vai para a praia ficar no celular. Deixa essa desgraça em casa. Percebe que os adolescentes estão achando a família número 2, a família B? Quem? Aquele grupinho ideológico da escola. Por quê? Porque eles são os únicos que param para conversar, olhar olho no olho, sem dar sermão, sem dar palestra de que eu estou certo, você está errado. Se conecte ao coração confuso do seu filho. Um filho confuso não é passível de ser amado. A gente precisa de coragem, queridas. Sai desse lugar de supremacia, eu sei, você não sabe. Sai desse lugar de toda hora cobrança, toda hora sermão, toda hora peso. Adolescente, cheira de longe, criticidade, não quer contato com você. Vai abrir o coração e ser mentoreado por aqueles alienados, grupinho ideológico da escola. Nós estamos perdendo a guerra pelo coração dos nossos filhos, por religiosidade. Contra quem é isso? Contra o nosso sistema familiar, que denuncia um sistema negligente. O que é muitas vezes, pode ser que não sejam em todas, mas muitas vezes um adolescente engajado em causas reivindicatórias, em grupos sociais, o que aquele adolescente está denunciando muitas vezes? Quem sabe ele está denunciando um sistema, uma cultura que não funciona, que arrota a perfeição e não funciona, que se chama ambiente familiar. E ele quer justiça, mas ele quer justiça sobre o seu lar. Mas ele não consegue, porque ele é limitado dentro da sua casa. Então ele se engaja em causas reivindicatórias, para trazer justiça. Transfere para o campo social o seu desgosto com o que vive. É uma tese minha, tá? O problema é que se engaja em causas movidas a ódio e a rancor que não funcionam. Precisamos construir a família? Sim. Quais são os muros que nós precisamos reconstruir? Você consegue pensar aí no seu lugar 2 ou 3 muros que estão destruídos na sua vida? Eu não sei quais são. Relacionamento conjugal, relacionamento com filho, saúde, ministério, profissional, não sei. Consegue pensar? De verdade? O que você gostaria que
Deus resolvesse hoje, sabe? Isso. Fique de pé. Nós vamos fazer um ato profético. O louvor está aí? Afasta um pouquinho a irmã do seu lado, se você conseguir. Tira celular, Bíblia da mão. Não desconecta com Deus, não. Dá uma espichada nos braços. Não desconecta com Deus, queridos.